Olá, seja bem-vindo às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e estou aqui para ensinar a você sobre o que é a sintaxe do grego e como ela pode ser aplicada ao Novo Testamento. Nós chamamos esse módulo de grego intermediário ou sintaxe do grego porque ele se diferencia dos primeiros módulos quando nós trabalhamos a morfologia, que é um ponto que nós ainda vamos explicar um pouco mais também. Basicamente, com o nosso curso, nós vamos apresentar não só a sintaxe, mas também os casos, que são aqueles padrões de uso, né, dos substantivos, entre outras partes do discurso, em que nós trabalhamos ali as desinências, né, que no grego nós chamamos de declinação. Enfim, nós vamos apresentar também um pouco mais sobre o curso e introduzir as questões de sintaxe e os casos também. Eu sou o professor Felipe Prestes, estudei teologia no curso de bacharelado no Seminário Batista do Cariri, no Ceará, e também tenho estudado no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e ali tenho cursado o mestrado na área do Novo Testamento. Então, tendo me apresentado, eu espero que Deus nos ajude e cuide de nós durante essas aulas. Serão aulas, eu entendo, bem importantes para o nosso aprendizado, não só do grego, mas do Novo Testamento como um todo. Antes de nós prosseguirmos, quero fazer uma breve oração, pedindo que Deus cuide de nós durante esse processo inteiro que nós temos aí de estudo do Novo Testamento grego. Grandioso Deus, Todo-Poderoso Pai, nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê graça e nos ajude a entender melhor a Tua Palavra, para que a possamos aplicar à nossa vida, Senhor, e que ela nos transforme. Aquilo que nós estudemos, venhamos a estudar aqui, a Tua Palavra de uma forma mais profunda, seja de um poder transformador que vem do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a estudar o Teu Novo Testamento, as Tuas Escrituras, com temor e tremor. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Então, vamos seguindo aqui. Basicamente, na nossa apresentação, precisamos lembrar do nosso querido Daniel Wallace. Daniel Wallace ele é, na verdade, um professor do Seminário Teológico de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. O Seminário Teológico de Dallas, também conhecido como DTS, né, o DTS, Dallas Theological Seminary, é um seminário de onde vieram pessoas como Howard Hendricks, um dos grandes, se não o maior professor dali, bem como também Carlos Oswaldo Pinto, brasileiro, teólogo, exegeta, que faleceu há alguns anos, está na glória com o Senhor, também estudou lá no DTS, né, no Seminário Teológico de Dallas, e fez ali também uma grande diferença como aluno. Enfim, Daniel Wallace é professor e pesquisador do Seminário Teológico de Dallas e atualmente ele tem se dedicado muito à área de manuscritologia, certo? Então, como o nome diz, né, a manuscritologia ela trata ali sobre as questões dos manuscritos do Novo Testamento. No caso específico do Daniel Wallace, né, tem se fortalecido sobre essa questão de manuscritologia do Novo Testamento, mas também tem a manuscritologia do Antigo Testamento. Mas enfim, ele fez todo um centro de pesquisa, tem ido por vários países e tem buscado novos papiros, não é novos papiros, né? Na verdade, papiros, manuscritos que recentemente foram descobertos, alguns deles inclusive pela equipe dele, certo? Não é que foram novos, obviamente não foram escritos recentemente. Na verdade, a busca dos manuscritologistas ou manuscritólogos, se assim pudéssemos falar, seria de achar os mais antigos possíveis, né? E é isso que eles querem fazer. Enfim, Daniel Wallace tem se detido muito sobre essa questão de manuscritologia, mas precisamos lembrar, obviamente, que ele escreveu essa obra aqui magna chamada Gramática Grega, uma sintaxe exegética do Novo Testamento, trazida ao português pela editora Batista Regular, certo? EBR. Então, se você quiser buscar, adquirir, vá
em busca lá da editora Batista Regular ou de algum fornecedor, enfim, mas Daniel Wallace, Gramática Grega, e é basicamente o nosso livro de onde nós vamos tirar os nossos o conteúdo aqui das nossas aulas. Queremos explicar as questões da gramática grega. A gramática grega do Daniel Wallace é bem grande, certo? Tem uns 600 páginas ou um pouco mais, eu imagino. Mas o que eu quero dizer é que nós vamos tirar aquilo que é mais, vamos chamar assim, de mais importante, no sentido de que são casos que aparecem mais vezes no Novo Testamento. Inclusive, o próprio Daniel Wallace, na sua apresentação do livro, ele diz, e ele marca lá na gramática grega, alguns pontos, ou muitos pontos, com uma setinha mais ou menos assim, certo? Obviamente bem melhor desenhada do que a minha. Mas nessa setinha lá, na sua gramática grega, isso quer dizer que essa setinha é aquilo que aparece muitas vezes no Novo Testamento. E quando não tem essa setinha lá no índice, é porque não tem tantas ocorrências daquele caso no Novo Testamento. Então, o nosso propósito é buscar essas setinhas aí do livro do Daniel Wallace. A maior parte delas é o que nós queremos trabalhar. Obviamente, essas setinhas dizem respeito a casos de sintaxe que podem ser explicados, descritos ali. Gramática de Daniel Wallace teve sua primeira edição mais ou menos em 1996, há uns 20 anos. Isso quer dizer que de lá para cá muita coisa foi escrita, né? Na verdade, tem de fato a erudição do Novo Testamento tem avançado muito durante esses tempos, principalmente com o advento aí da informática, né? De uma forma muito mais abrangente. Hoje é muito mais a erudição, ela pode correr com uma velocidade ainda maior do que antes. Então isso quer dizer que muito já tem se produzido de lá para cá. Mas a gramática grega de Daniel Wallace é um marco e ninguém pode tirar isso dela. Ela é um marco de sistematização do conteúdo do Novo Testamento grego de uma forma didática, muito bem explicada, e é por isso que nós a temos como base e é como nós queremos tratar aqui. Tendo falado sobre isso, vamos fazer uma breve diferenciação aqui entre sintaxe e morfologia. Qual é a diferença de sintaxe para morfologia? Vou colocar aqui em vermelho para ficar mais claro. Sintaxe e morfologia. Que diferença há entre elas? Bom, lembre-se que quando nós começamos a estudar grego, nós começamos a estudar pela morfologia. Por quê? Morfologia vem do grego mesmo, né? Morfê, palavra morfê do grego tem a ver com forma, certo? Morfê tem a ver com forma. E o que isso quer dizer? Que a morfologia e logia, né? Logia tem a ver com logos. Você pode lembrar aí das suas primeiras aulas de grego, logos tem a ver com palavra. Então, morfologia tem a ver com, obviamente, a forma das palavras. Isso quer dizer que antes de nós estudarmos qualquer outra coisa, nós precisamos estudar a forma das palavras em uma língua, justamente para poder identificar essas palavras, identificar o significado dela. Então, o propósito da morfologia, entre tantos, é a identificação, né? Basicamente a identificação do significado das palavras. Então, cada parte da palavra tem um significado, e na morfologia nós estudamos isso. Por isso nós iniciamos o grego 1 e o grego 2, geralmente, eles trabalham mais a parte da morfologia das palavras, né? Da morfologia da língua, da forma como a forma das palavras que a língua tem. Quando nós avançamos um pouco mais no estudo do grego, nós vamos para o que nós chamamos de sintaxe. Sintaxe tem a ver não somente com a forma das palavras, eu vou colocar aqui em azul. A sintaxe tem a ver com a relação das palavras, certo? A relação das palavras. Melhor dizendo até, né, a relação entre as palavras. Ou seja, enquanto na morfologia nós analisamos uma palavra especificamente, na sintaxe nós precisamos de outras palavras. Ou seja, nós vemos como essas palavras se relacionam. Então,
numa explicação breve aqui, o garoto, quando nós olhamos para essa palavra, por exemplo, o garoto, nós podemos avaliar aqui que a palavra garoto termina com a palavra o, isso quer dizer que é uma palavra masculina, por exemplo. Isso diz respeito à forma, ou seja, a morfologia da palavra, a forma que essa palavra tem. Ela tem um O e não tem um A, isso quer dizer que ela está no masculino. Se tivesse um A, era garota, isso quer dizer que estaria no feminino. Quando nós falamos disso, nós falamos de morfologia. Mas quando nós falamos o garoto chutou a bola, vamos voltar aqui então, o garoto chutou a bola. Perceba, aqui seria um substantivo, certo? E no caso tem a função, vamos parar aqui lembrando, substantivo masculino, quando nós olhamos aqui para chutou, tem a ver com um verbo, certo? E a bola é um outro substantivo feminino e tal e tal. A sintaxe diz respeito a como essa palavra aqui se relaciona com essa palavra aqui, que se relaciona com essa e assim sucessivamente, né? As palavras têm uma relação entre elas e por aí vai. Essas relações nós chamamos de relações sintáticas. Relações sintáticas. Então, o nosso propósito na sintaxe do Novo Testamento é perceber as relações entre as palavras. Não só a forma que as palavras têm, mas as relações que elas mantêm entre si. E dentro, então, dessas relações sintáticas, nós podemos avaliar aqui que a palavra garoto tem a função de sujeito na frase. Por quê? Porque ele é quem pratica a ação. Mas o sujeito, nós só podemos saber que garoto é o sujeito em relação à frase como um todo. Eu não posso dizer que se eu encontrar simplesmente a palavra garoto numa folha de papel, eu vou dizer que isso é o sujeito. Não posso, porque eu não sei do restante que está escrito. Se não tem nada escrito, então ela não tem sujeito, ela está ali sozinha, descontextualizada. Mas dentro de uma frase, no caso aqui dentro da frase o garoto chutou a bola, ele tem uma relação com o restante da oração, né, da frase, de uma forma geral. Então o garoto chutou a bola tem a ver, ele é sujeito em relação aos outros. No caso, a bola aqui tem o papel de objeto direto. Perceba que, de acordo com a sua forma, garoto e bola, os dois são substantivos. Morfologicamente, eles têm essa semelhança, mas eles são sintaticamente diferentes. Ele é um objeto direto em relação ao verbo e também ao sujeito. O garoto é o sujeito, chutou é o verbo, e quem chutou foi o garoto, perceba as relações, e nesse caso aí, o garoto chutou alguma coisa. Quando você fala a palavra chutar, ninguém chuta e a palavra fica assim, quem chuta, chuta alguma coisa. Perceba que é uma relação que se pede dentro dessa frase, dentro dessa oração. Por essa razão, o garoto chutou a bola é uma relação sintática de o garoto, o sujeito, chutou o verbo e a bola, o objeto desse verbo, no caso, um objeto direto, que é uma outra relação sintática que nós vamos falar. Mas, enfim, perceba, morfologia diz respeito à forma das palavras. Lembra da palavra morfê. Inclusive, é uma palavra importante até teologicamente, né? Quando se fala lá em Filipenses 2, que ele tinha forma de Deus, né? Não usando como usurpação ser igual a Deus. Enfim, ele tinha forma, o Senhor Jesus Cristo tinha forma de Deus. E essa palavra forma é a palavra morfê, que no caso lá tem a ver também com a essência, mas enfim, você entendeu. Morfologia, forma das palavras. Sintaxe, lembra-se de relações entre as palavras, relações horizontais entre as palavras. Muito bem, tendo falado disso, dentro desse nosso primeiro módulo, eu quero lembrar que nós vamos trabalhar o que nós chamamos de casos, né? Lembra que nós falamos já um pouco sobre eles. Os casos são desinências dos substantivos, ou seja, são como os substantivos têm a sua forma.
Mas o que é interessante no grego é que as formas das palavras também já indicam a sua função sintática. O que eu quero dizer é que o garoto não diz nada nessa palavra aqui. Garoto não tem nada nela me dizendo que ela é um sujeito, a não ser que eu analise toda a frase. Interessantemente, no grego, como nós temos as declinações seriam uma mistura de morfologia e sintaxe. Ou seja, as declinações são uma forma diferente que as palavras têm que indicam a sua função sintática dentro da frase. Então, nesse sentido, o grego ele nos dá uma grande ajuda. Porque talvez você lembre aí nas suas aulas lá de português da escola, quando você tinha que fazer a análise morfossintática. E aí dava um trabalho, porque você tinha que ficar descobrindo qual era a forma da palavra e a relação dela com o restante da frase e tal. E no grego é como se aquela análise morfossintática ela já viesse um pouco pronta para você, porque na forma da palavra ela já traz para a gente mais ou menos uma indicação de qual é a função sintática daquela palavra que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, a palavra logos é uma palavra que, se eu a vir numa frase, por conta desse ômicron sigma aqui, dessa desinência, né, dessa declinação aqui, porque eu estou percebendo aqui esse ômicron sigma, ele está me dizendo que ele está no nominativo. Estou falando já alguns termos mais adiantados, porque eu imagino que você já tenha estudado um pouco de morfologia do grego. Então não vou ficar sempre voltando explicando o que é o nominativo e tal e tal. Mas enfim, o nominativo, ômicron sigma é nominativo. Você estudou isso no grego 1 e 2. Isso quer dizer o quê? Que nominativo é sujeito ou predicativo do sujeito. Ou seja, isso já está me indicando a função sintática que a palavra logos vai assumir naquela frase em que ela estiver inserida. O que acontece é que, no caso do grego 1 e do grego 2, ou seja, do grego básico, é quando nós estudamos, obviamente, de uma forma mais elementar a parte da gramática do grego, então muita coisa vai ser simplificada. E nessa simplificação, obviamente, muita coisa se perde, né? Se eu estou simplificando, a complexidade ela vai ficar ali meio que escondida. Mas a língua, obviamente, é muito mais do que aquilo que foi simplificado. Aquilo foi simplificado para questões de entendimento, para que nós possamos entender a priori e depois possamos nos aprofundar mais. O que acontece é que, infelizmente, muitas vezes o cara acredita que sabe grego porque ele fez o grego básico. Então ele conhece a forma das palavras e então ele sabe traduzir alguma coisa e por conta disso ele acha que sabe grego. Mas aí é que está. Lembra que o grego 1, ou seja, o grego básico, ele vai fazer? Ele vai trabalhar a morfologia, ele vai trabalhar a forma das palavras. Só que muito, se não o que há de principal no significado do texto, está na relação entre as palavras. E a relação das palavras é sintaxe, meu amigo. Você precisa do grego intermediário para que você entenda melhor o grego, senão você só vai ter a forma das palavras. E isso vai ser um pouco, senão muito mais difícil para você. Fechando aqui esse raciocínio, no nosso treinamento aqui de grego intermediário, nós vamos iniciar com os casos, que é como o Daniel Wallace inicia lá também. Então ele trabalha com o nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Lembra que eu falei sobre a simplificação? Pois é, deixa eu falar um pouco mais sobre ela. Na simplificação que nós temos no grego básico, o que acontece é que você aprende, por exemplo, que o nominativo ele tem uma função de sujeito ou predicativo do sujeito, né? É isso que nós temos de entendimento do nominativo. Aprendemos também lá no grego básico que o genitivo tem a ver com posse. Aprendemos que o dativo tem a ver com o objeto indireto. Desculpa aqui rapidinho. Mas para que você entenda aqui, o acusativo também é um objeto, mas é um objeto direto. E o vocativo tem função de vocativo mesmo. Enfim, é assim que nós aprendemos os casos no grego básico. Por quê? Porque se nós fôssemos entender cada
entendimento, cada nuance, né, cada detalhe sobre os casos, nós nunca íamos avançar. Então, primeiro se dá para o estudante o que há de mais básico. E o que há de mais básico é mais ou menos isso aqui. O que acontece é que a sintaxe do Novo Testamento grego é mais complexa que isso. Então, você precisa do grego intermediário para entender que muitas vezes algo vai estar no genitivo no Novo Testamento grego e não vai ter nada a ver com posse. Talvez esteja no genitivo e tenha a ver com um tipo de tempo que aquilo se refere. Por exemplo, nós vamos chegar lá, mas, por exemplo, quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele foi ter com Jesus nictos, ou seja, de noite, nictos. Mas esse ômicron sigma aqui, no caso, a terceira declinação, tem a ver com o genitivo. Ora, mas genitivo não tem a ver com posse? Bom, tem a ver com posse para efeito de primeiro entendimento. Depois nós vamos entender que o genitivo ele tem muito mais coisas no seu significado do que somente posse. Então, quando Nicodemos foi ter com Jesus, nictos, de noite, isso tem a ver com o tipo de tempo em que Nicodemos foi. Ou seja, os casos são bem mais complexos do que muitas vezes a gente pode imaginar. E com isso eu quero dizer que nós precisamos ter um certo cuidado quando nós formos trabalhar sobre a questão dos casos. E é por isso que eu estou aqui, para que a gente entenda que o grego intermediário ele é muito sério, né? Ele trabalha sobre questões muito sérias acerca do Novo Testamento grego. E por essa razão nós precisamos dar muita atenção a ele. Nesse sentido, eu estou aqui para passar com você um pouco mais dessa simplificação, certo? E entrar naquilo que é um pouquinho mais complexo, né? Que diz respeito às questões um pouco mais complexas da sintaxe do Novo Testamento grego. Mas nós vamos ver que tudo é possível de ser entendido, né? A gente precisa ter um pouco de paciência, realmente dá trabalho, não vou mentir para você, mas o resultado é excelente. Nós queremos achar o significado do texto e tudo isso que nós vamos trabalhar aqui são ferramentas para que nós cheguemos lá. Por essa razão, espero que Deus nos abençoe, nos ajude nesse propósito de aprender mais sobre a sua palavra, aprender mais sobre aquilo que ele tem a nos dizer. Espero que você tenha gostado dessa aula inicial. Nas próximas aulas vamos continuar falando aí sobre sintaxe e morfologia, mais especificamente sobre a abordagem do livro do Daniel Wallace e da sua gramática, né? Como ele aborda a língua dentro desse aspecto, mas isso é assunto para a próxima aula. Então, que Deus nos abençoe e até mais.